A ti seja a honra, glória e louvor. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Ainda em pé, queridos, vamos orar. Por um momento, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós já oramos no início desse culto e consagramos esta reunião a Ti, Senhor, esse momento de adoração. Nós te pedimos em nome de Jesus que Tu possas estar com os Teus ouvidos atentos, os Teus olhos abertos, porque nós estamos reunidos neste lugar e nós viemos aqui para Te adorar, Senhor, para cultuar o Teu nome. Deus, em nome de Jesus, toda a dispersão, tudo aquilo que vem atrapalhar o Teu culto, Pai, nós repreendemos e anulamos pelo poder que há no nome de Jesus. E Deus, nós ministramos sobre os corações, sobre as mentes, para que haja liberdade da semeadura da Tua palavra, Pai, que ela caia em terra fértil e que ela frutifique e que ela faça tudo aquilo que Tu já determinaste, Senhor, para que seja feito. Nós oramos a Ti, Senhor, te pedindo, em nome de Jesus, amém. Tome assento, por favor, queridos. Eu gostaria de abrir essa reflexão com Salmos de número 95, verso 10. Salmos 95, verso 10, a mídia vai nos acompanhar para facilitar você que está aqui, você que está em casa. Diz assim a palavra do Senhor: durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Na versão que eu tenho, que é um pouco mais literal, diz, de modo específico, é um povo de um coração ingrato. Literalmente é isso, é um povo de coração ingrato, que não reconhecem e não reconheceram em momento nenhum os meus caminhos. Eu vou ler outro texto, mas 2 textos curtos, para nós começarmos essa reflexão. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 7. Primeira carta aos Coríntios 4, 7. E diz assim, na versão da mídia: pois quem é que te faz sobressair? Quem é? E que tens tu, que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Olha aqui, olha que texto interessante, né? E o terceiro texto é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 18. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dai graças em todas as circunstâncias, porque é esta a vontade de Deus. Estes 3 textos me chamaram a atenção. Eu estava lendo Números e me deparei com uma afirmação muito séria a respeito do povo judeu quando saiu do Egito. E a gente sempre acha que aquilo está distante, ou foi uma geração diferente, que não é igual a gente, que nós não pecamos, que nós não erramos igual como eles fizeram. Mas na verdade nós somos muito parecidos, né? Nós somos esse povo na atualidade. E o Senhor, Ele faz assim advertências muito fortes contra esse tipo de atitude do povo. E esse segundo texto que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 4, 7, ele diz assim, uma reflexão que Paulo está falando aos Coríntios de uma forma assim muito direta e muito dura. Ele diz assim: o que é que te torna diferente de qualquer pessoa? Por que você acha que você é diferente de qualquer pessoa? Vamos botar numa linguagem mais clara, mais atual. O que você tem
Pense o que você tem que você não tenha recebido. O que você tem que você não recebeu? E se você de fato o recebeu, por que se orgulha como se assim não o fosse, como se isso não fosse verdade? Por que você se orgulha? A gente vai ver uma coisa interessante e me chamou bastante atenção. Uma das principais, se não a principal raiz do paganismo, você sabe qual é? É a ingratidão. É você não reconhecer as obras do Senhor. É você não parar e observar aquilo que o Senhor tem feito. O cuidado de Deus na tua vida, na minha vida. A pessoa dura de coração, ela é orgulhosa. Mas se você olhar um pouquinho mais com uma lente aumentada, você vai ver que essa pessoa, ela não é grata. O orgulhoso, ele é ingrato. A ingratidão é a raiz do paganismo. Quando a gente vê esse texto, que o Senhor fala que durante 40 anos, ele ficou irado, literalmente, com a geração que estava peregrinando no deserto. E eles dizem, e o Senhor diz que é um povo de coração ingrato. E ao mesmo tempo, no contraste desses dois textos, a gente leu em Tessalonicenses 5,18, ei, você que conhece o Senhor, dê graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Agradeça ao Senhor, porque um coração grato, ele traz consigo humildade e ele traz a presença de Deus, porque Deus, ele se agrada dos humildes. Deus resiste ao soberbo, Deus resiste aos ingratos, mas a gratidão é algo preciosíssimo para o Senhor, e eu queria refletir um pouco sobre isso. Esse ano, como o professor Max estava falando, né? A gente não sabe nem andar direito, né? Falar direito. A gente vai fazer 1 ano e meio agora, daqui a alguns dias, né? E olha que preciosidade. Gente, é só o protótipo. A gente está lançando já a primeira revista na EBD. Ela está linda. É só para complementar. Daqui a pouquinho já vem as revistas, ou trimestrais ou quadrimestrais. O currículo está sendo todo refeito. Nós já estamos produzindo material. Você viu o quanto nós andamos nesse ano? Você prestou atenção no semanário? Essa semana, eu confesso que eu fiquei assim, ao mesmo tempo que a gente chega nesse final de caminhada cansado, mas eu cheguei assim, muito alegre. O primeiro foi na quinta-feira. Quinta-feira a diretoria da família fez aquela despedida aqui, né? Aquela comunhão da última reunião do ano. Cara, eu me diverti muito, eu ri muito. Eu ri muito quando a Brenda pegou na mão do Gedilson e garantiu que era o Emerson. O Gedilson desse tamanho e o Emerson desse tamanho, não é? O homem tem as mãos perigosíssimas. A outra irmã, que eu não estou recordando o nome, ela garantiu, mas tu tem certeza? Tenho certeza absoluta que meu marido tira a venda. Aquelas dinâmicas foram muito engraçadas, não é? E a gente riu e se divertiu muito. E antes disso, no grupo de oração, foi muito legal. Olha, a gente ouvir o testemunho da Jaque, pessoal. Quem conhece a Jaque? Assim, eu participei de perto quando a Jaque perdeu o Paulo. Gente, vocês não têm ideia. E ver a Jaque tratada, a Jaque assim, uma outra pessoa, é alguma coisa assim que faz a gente parar, pensar e dizer assim, está valendo a pena tudo. Glória a Deus, graças a Deus. Quando a gente veio, pessoal, na sexta-feira para o casamento comunitário e viu aquele capricho, as noivas, o que o semanário não reflete, ele não está refletindo o que foi o casamento. Gente, quem teve aqui no casamento, foi muito lindo o casamento.
As noivas estavam muito lindas, os noivos estavam muito felizes. E a gente olhava, porque a gente fez em parceria com uma igreja que tem um pouquinho menos que a gente só tem 1 ano e meio, mas tem gente que tem muito menos que a gente. Aí a gente trouxe os casais da outra igreja, trouxe o pastor, mas aí eu fiquei olhando para os nossos casais. Os nossos casais, eles são fruto de um evangelismo mais inteligente, mais focado, um evangelismo de reino, que foi um encontro de casais com Cristo. Gente, esses casais vieram dali, eles vieram confrontados com Deus. Nesse ano, eles foram tratados, já assim, muitas coisas, na sua alma, nas suas emoções, na sua espiritualidade, quanto eles cresceram. E você chegar no final do ano e ver 28 casais servindo a Jesus na igreja, frequentando, com as suas famílias estabilizadas. Eu olhei para aquilo e eu fiquei assim: Jesus, que coisa incrível, maravilhosa. A gente tem que agradecer muito mesmo ao Senhor. E aí, pessoal, sábado a gente foi para o nosso, é o nosso sítio, é o nosso campus. Você está entendendo? Você não entendeu ainda? Cara, nós temos um lugar lindo, um lugar maravilhoso, que a cada dia a gente está colocando mais alguma coisinha, que as nossas crianças amam, que a gente ama estar ali. Se não fosse aquela chuva para botar a gente para fora à noite, e a gente preocupado, né? Eu, Cachado e Rosivaldo, a gente fala assim: meu Deus, como é que a gente vai fazer a previsão? Mania de olhar a previsão é só chuva, vai ser chuva o tempo inteiro. Gente, foi um dia lindo de sol. O batismo foi uma coisa incrível. Os testemunhos, as meninas, né? Os meninos choravam, foi uma coisa assim. A gente está vendo que Deus está fazendo algo assim extraordinário no nosso meio. A gente tem que dar graças a Deus. Se a gente parar para pensar e a gente mergulhar, a gente vai ver que Deus está cuidando da gente. Deus está realmente, é um carinho, é um amor, é impressionante. Quando mais você se doa, você dá um passo para o Senhor vai fazendo, vai tratando, vai mexendo, vai mudando a tua mente. Isso é muito importante. Esse ano que está terminando, nós todos temos muito a agradecer. Eu tenho muito a agradecer, porque eu sei que algum dia isso aqui vai estar guardado numa caixa com vácuo, né, para não estragar, e vai dizer: os caras eram completamente cabeção, porque eles tinham 1 ano e meio, eles já estavam produzindo coisas, eles estavam fazendo cursos. A gente já vai começar, pessoal. Esse ano já tem seminário criado por esta igreja. Nós já vamos fazer seminários criados nesta igreja. Nós temos alguns cursos que estão em andamento, que vão ser iniciados nesta igreja, em cima da melhor literatura nessa área. Nós temos um bom caminho, né? Mas eu queria falar alguma coisa interessante, para a gente confrontar esses dois aspectos, da gratidão e da ingratidão. Queria que projetasse Gênesis capítulo 15, verso 18. Foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu fui em Israel. Vejam o que diz: naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, olha aí, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Vocês lembram o que aconteceu aí? Quando a gente lê Gênesis 15, o Senhor chama Abraão e vai fazer um pacto com Abraão. Ele precisa de alguém que tenha atitude, fé atitudinal. Não é fé vazia nem morta, é fé atitudinal. Você lembra que nós até conversamos de manhã, como Deus assim, Ele é tão incrível, tão tremendo, quando Ele pega Abraão e leva Abraão e diz assim: Abraão, pega o Isaac e tal, vai lá no Monte Moriá, olha, ele está aí dentro dessa terra, não é? Olha esse outro pacto aqui, o que é que Deus diz para Abraão? Ele diz assim:
Abraão pega um novilho, pega um cabrito, uma ovelha, pega uma rolinha, uma pombinha, o novilho, o cabrito, a ovelhinha, tu cortas no meio, separa as partes, e a rolinha e a pombinha tu solta, deixa solto. Então ele fez isso. E Abraão começou, e viu que os pássaros começaram a cair ali. Aí Abraão estava espantando aquilo, e estava no final da tarde. Aí a Bíblia diz que veio um momento fechado, se fechou uma escuridão, veio um sono pesadíssimo sobre Abraão, e Deus passou ali e fez o pacto com ele, e diz assim: essa terra é da tua descendência, eu dei para ti. Quando o cálice da iniquidade dos moradores de lá, poceiros, ele derramar, nesse momento eu darei para você e para a tua descendência. Às vezes as pessoas podem pensar: puxa, Deus é assim, é malvado? Como é que ele pode pegar uma terra e ele vai castigar aquele povo tirando a terra daquele povo? Não pense dessa forma, pense da forma correta. Deus, ele jamais deu a propriedade da terra para aquele povo ou para qualquer outro povo. Ele disse para a gente reinar. Reinar significa posse, diferente da propriedade. Eu estou de posse do meu relógio, mas se você pedir para provar que esse relógio é meu, só tem um jeito de provar, é com a nota fiscal, que é o documento de propriedade. Mas pode ser que eu tenha a nota fiscal e eu tenha dado para o Cardoso usar o relógio. Ele tem a posse, eu tenho a propriedade. Sabe por que Deus não deu a propriedade? Porque ele tem o direito de interferir, ele tem o direito de exercitar milagres quando você e eu, nós não conseguimos nos virar, acabou as nossas forças. Deus, ele tem autoridade para agir no mundo e na tua vida, se é que você é dele. É por isso que Deus, realmente ele usa seus anjos, ele faz os milagres, porque ele tem todo o direito, porque ele criou e ele mantém. Se você é dele, você tem que entender isso, que você não pode agir mais pela sua própria conta. Você tem um Senhor, e esse Senhor, ele vai virar o teu Salvador, ou virou o teu Salvador. Mas Deus, ele tem a nossa propriedade, ele comprou a mim e a você. Olha só, ele comprou, ele derramou o sangue precioso e pagou o preço por mim e por você. Deus fez uma promessa incrível a Abraão, na verdade, Abrão, lá atrás, e disse: essa terra, do rio Nilo aqui, do Egito, até o rio Eufrates, enorme, pessoal, tudo aquilo é possessão do povo do Senhor. Tudo havia se cumprido, mas o povo sempre está reclamando, o povo sempre está murmurando, o povo sempre está fofocando. A palavra de Deus diz que ele abomina a contenda entre os irmãos, e a contenda entre os irmãos só vem pela fofoca, pelo disse-me-disse, pela falta de unidade. O Espírito Santo, o palco para o Espírito Santo operar é a unidade do povo, é quando todos têm o mesmo propósito, quando todos estão irmanados numa mesma visão. Porque às vezes a gente, como líder, parece tão chato, e fala de planejamento, e fala de visão, e fala de missão o tempo inteiro, e fala, e reforça, e reforça, e reforça. E você que vai continuar eu vou continuar fazendo isso, quem vier depois de mim vai continuar fazendo isso, porque esse é o papel do líder, é um dos principais, é você dotar as pessoas de uma visão unificada, não a sua, não a dele, a dela, não a nossa, mas a visão do Senhor. Esse é o papel do líder. Eu lembro, lendo um texto aqui, você lembra que Miriam era irmã de Moisés e Arão também. E Moisés, ele casa com alguns historiadores dizem que é uma etíope, né? Algumas dizem que era, olha essa área aí como é bonita. Dizem que era do norte da Arábia. Mas na verdade, o que aconteceu é que Miriam, ela se levantou contra Moisés, e a gente tem que ter cuidado, contra Moisés, e diz assim:
não pode ser dessa forma. Nós vamos falar com Deus também. Por que só tu que falas com Deus? Por que só tu que estás na liderança? Nós também somos profetas, eu e Arão, a gente também fala com Deus. Olha só, olha Miriam. Você sabe o que aconteceu com Miriam? Vocês lembram? Lepra. E era uma lepra que, se você for para os originais, era uma lepra, porque a palavra, ela não é só lepra, ela também é uma doença parecida com a lepra. Quando você olha nos originais, o que ela tinha era aparência como se fosse de um feto pegajoso. E o Senhor ia matar Miriam. Aí Moisés ora, pede pela vida dela. A gente acompanhando o texto e você vai ver. E depois o Senhor disse: ok, mas é o seguinte, afasta Miriam 7 dias para fora do arraial, e no 7º dia tu vai buscar, e ela voltará sã. E assim foi. Porque murmurou, porque queria fazer alguma coisa que ela achava que deveria fazer por pura vaidade, querendo o lugar de Moisés. Não é assim que funciona. Lembrem, quando Moisés, olha a democracia aqui, ó. Moisés chega às portas da terra prometida, ele pega as 12 tribos, lembrem que Levi foi separado, Levi não conta como 12, ok? É uma tribo separada, é uma tribo contingenciada, é uma tribo que tem, atenção, levitas. Levitas é o pessoal que serve na igreja. Quem está na portaria, no diaconato, no som, na limpeza, ministrando, todo mundo que serve na igreja é levita. Eles foram separados e Deus limitou o poder financeiro. Ó, quer ser rico, não pode ser pastor. Você está entendendo? Deus limitou o poder político. Você vai servir na casa do Senhor, nada de poder político, não funciona dessa forma. Não é assim. Não é assim. Largue, exerça a sua vocação. Não é assim que funciona. A tribo de Levi, ela foi chamada para servir. Isso parece em algum momento a limitação, ou as limitações que a tribo de Levi tem, parece que isso é dolorido. Não é dolorido, isso é um privilégio. O fato de nós não termos, por exemplo, naquela época, as habitações próprias, estar misturado no meio do povo, é um privilégio. Servir a Deus é um privilégio, mas eu quero chamar a atenção de você, que servir a Deus no templo é um chamado de Deus. É um chamado de Deus. E é isso que Moisés vai mostrar um pouquinho para o povo, e Deus vai apertar o parafuso, justamente quando eles chegam às portas da terra prometida. E ele lá já com a democracia, né? Democracia implantada no coração, ele diz assim: chama os principais das tribos, escolhe dentre as 12 tribos um príncipe, o melhor cara que tiver nas tribos, o cara mais preparado da tribo, pega um de cada, porque eles vão entrar e vão espiar a terra que Deus nos deu, que Deus nos prometeu, aquela promessa lá do Gênesis 15, que a gente leu ainda agora. Pega os caras para espiarem, mas ele fala assim: para o povo saber que é verdade o que vocês vão contar, tragam algumas frutas, algumas coisas de lá. Só um cacho de uva veio numa vara, carregado por 2 homens, um cacho só de uva que eles trouxeram. Qual é a tribo do coração, hein, pessoal? Qual é a tribo que está na descendência? Judá, não é? E quem era o representante de Judá? Calebe. Olha como são as coisas, né? Olha como Deus, ele direciona. Esses homens entraram, né? Eu não sei se eu passei para a mídia, Números 1:47, eu passei? Vai, joga aqui.
Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Só para ratificar o que a gente está falando. Pode passar. O que aconteceu? Esses homens foram e passaram 40 dias espiando a terra. Todos eles concordaram numa coisa: a terra era incrível, maravilhosa. Assim, não tinha igual a terra. Era impressionante. Mas 11 deles fecharam assim um entendimento, dizendo que nem pensar de entrar nessa terra, nem pensar, porque na terra tinham todos aqueles inimigos, que é engraçado, que se vocês olharem, pessoal, lá em Gênesis, deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal, é muito interessante, quando o Senhor está falando, e está dando as promessas lá da terra, Ele descreve para Abraão quem são os inimigos que eles vão encontrar na terra. É muito interessante isso. E é exatamente esses inimigos que o Senhor descreve para Abraão, que eles vão encontrar lá. Olha lá Gênesis 15. Acompanhe só escutando. 15, 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, e o Amoreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Não ficou ninguém de fora. Deus, quando Ele dá a promessa, Ele especifica todas as coisas. Ele disse tudo o que ia acontecer. E Ele disse tudo isso para fortalecer a nossa fé e para a gente entender que o cristão, o homem e a mulher de Deus, não anda por vista, ele anda por fé. Deus deu a promessa, Deus jurou por Ele mesmo, então avance. A verdade é que os 11 já devem ter feito um terror nesses 40 dias, mas quando eles chegaram, misericórdia, Números 14, de 2 a 11, bora ver um pouquinho a história, vamos olhar um pouquinho essa história, lendo a Bíblia. Todos os filhos de Israel, murmuraram contra Moisés e contra Arão, aí é o pacote todo, né? E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Olha só os caras, olha o nível de ingratidão dos caras, está lá atrás, isso foi ensinado, isso foi passado de pai para filho. Deus, quando Ele fala, se você olhar Gênesis 15 lá, Deus está dizendo: por causa da incredulidade desse povo, por causa da ingratidão desse povo, vocês vão passar 400 anos com escravo, mas eu vou libertar vocês, e eu vou dar a terra prometida. Está aqui, Ele descreveu aonde vai ser a terra, Ele colocou os limites da terra, Ele disse quais são os povos que estavam lá, Ele fez Abraão adormecer e jurou por Ele mesmo, não tem volta, não pode ser desfeito. Deus só tem uma palavra, Ele deu a palavra, Ele fez um pacto sobre isso. Olha só os caras aqui, ó. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Talvez você aqui diga assim: poxa, que povo incrédulo, que povo ingrato. Eles conheciam a palavra, Moisés falou, todos os espias, os anciãos, eles sabiam a palavra. Se nós estivéssemos lá no lugar deles, possivelmente teríamos feito a mesma coisa. Incredulidade. A não ser que o teu coração seja um coração temente a Deus, que você seja um Josué, uma Calebe, uma Josué, um Calebe. Você é povo, você está com todos, ou você sabe a quem você serve? Você sabe o Deus que você serve? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão, olha só, contra a autoridade de Moisés, e voltemos para o Egito. Você sabe o que é isso aqui? O nome disso é Espírito de Jezabel. Vai ser o nosso seminário neste ano de 2020.
É um seminário que o grupo de oração vai trazer. Batalha espiritual, o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é um espírito dissimulado, como é o nosso inimigo. Ele atua em líderes, ele vem com roupagem de santidade, mas ele quer ferir justamente a autoridade do líder que Deus colocou. E aí se faz um monte de atividades, um monte de coisas, líderes se levantam, falam, como se aquilo fosse reto, justo e santo. Como Miriam foi levantando, mas nós não somos profetisas, tu vais deixar a gente morrer aqui? Não, nós vamos dar meia volta, vamos levantar um capitão e a gente vai voltar. Ah, é? Então bora ver o que vai dizer. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Eles sabiam a palavra, eles sabiam aquilo que o Senhor tinha dito, eles sabiam quem eles serviam. Por mais de 10 vezes, tem um versículo na Bíblia, em Números, que diz que quando Deus agiu sobre os egípcios, ferindo os 10 principais deuses do Egito, a Bíblia diz que ele endureceu o coração de Faraó. Mas sabe para quem foi esse testemunho? Para o povo de Deus. E Deus diz: eles me tentaram por mais de 10 vezes. Eu fiz milagres incríveis. Gente, essa época aqui, durante o dia tinha uma coluna de nuvem imensa. A Bíblia diz que a roupa deles não envelheceu, as sandálias não se desgastaram. E durante a noite no deserto, para quem já esteve no deserto sabe do que eu estou falando, de manhã a temperatura dá 50 graus, 50 ou mais, de noite a temperatura baixa de 0, de noite tinha uma coluna de fogo para aquecer esse povo. Deus cuidava deles. Deus mandou o maná. No deserto não tinha comida. O Senhor disse lá em Gênesis 15 que eles sairiam com um grande tesouro. Os egípcios liberaram tudo que eles tinham para poder se ver livre deles. Eles saíam com muito tesouro, mas a comida acaba, e eles estavam no deserto, e Deus mandava o maná todos os dias. Pessoal, vocês sabem o que é mandar o maná todos os dias? Se você guardasse o maná, de um dia para o outro, ele estragava e apodrecia. Mas no dia de descanso, no dia anterior ao dia de descanso, você colhia o dobro da quantidade, e o maná nesse dia não apodrecia. Você sabe o que é o cuidado? Como é que pode o maná alimentar uma pessoa com tudo que a pessoa precisa biologicamente para se manter com saúde perfeita? Você consegue ver o cuidado de Deus e a murmuração? E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Esse costume não é um costume nosso, e nem é deles também esse costume. É um costume bem mais para o Oriente. Quando rasga a roupa, significa indignação. Eles estavam totalmente indignados com aquilo. É o limite do homem na indignação, é rasgar as suas roupas. Olha só. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. A terra é incrível, é maravilhosa. Nós trouxemos uma prova, algumas provas para vocês. Se o Senhor se agradar de nós, se nós formos obedientes, se nós colocarmos tudo na mão do Senhor, o Senhor já falou isso, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana, que brota leite e mel. É uma terra incrível, absurda. Tão somente não sejais rebeldes, desobedientes, não vão contra o Senhor, não vão contra a palavra do Senhor, aquilo que Ele está falando, não vão. E não temais as dificuldades, não temais as doenças, não temais os inimigos, não temais os reis da terra, não temam. Se vocês são propriedade de Deus, efetivamente, o que vocês vão temer? O que nós podemos temer?
Gente, nem a morte a gente pode temer, porque Jesus, ele ressuscitou, ele venceu a morte, e não por ele, mas por mim e por você. O que é mais definitivo, ou mais forte do que a morte? Todos nós estamos juntos, amanhã a gente não sabe quem é que vai estar vivo ou não, quem a gente vai estar chorando ou não, mas nós já vencemos a morte. Gente, nós vencemos a morte, a eternidade já começou, o que falta tão somente é tirar do nosso DNA o pecado, pessoal. Será que alguém duvida disso? Pega um pai e uma mãe, por exemplo, que fumam muito, que são fumantes, lê o DNA do filho, o filho sai com toda a predisposição para fumar. As características, elas se transferem pelo DNA. Olha, porquanto, como pão, olha só, olha como eles estão tão firmes no que eles estão falando. É como pão, como a gente pega um pedaço de pão assim, assim, ó, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. Sabe o que é isso? O original diz assim, ó: quando você está no deserto e está num calor extenuante, você tem uma rocha, às vezes, e essa rocha dá uma sombra. Então, o modo de você sobreviver é ficar na sombra, ali do lado da rocha, naquela sombra, que a temperatura baixa aos 30 graus, 25 graus, 20 a 25 graus, em determinados lugares, né? Nesse lugar aí, mais ou menos, é isso. Sabe o que a original disse? É como se o Senhor tivesse tirado a sombra. O Senhor deixou os caras abertos, chegou, derramou o cálice da ira, da indignação, da iniquidade daquele povo. O castigo do Senhor viria sobre aquele povo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Gente, eles estão falando a palavra de Deus, eles estão lembrando lá o que está lá em Gênesis, lembrando as promessas do Senhor, lembrando do pai deles, que é Abraão, de tudo que o Senhor falou, do detalhamento que o Senhor deu, de tudo, da escravidão, eles sabiam de tudo. Aí o que é que eles fazem? Assim, ó, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém, aí mexeu no ungido do Senhor. Olha, tem 2 jornalistas, que eu não vou citar o nome para não criar polêmica, né? Somente porque fica no YouTube. Os 2 jornalistas falaram mal de Deus. Esse ano passado os 2 morreram, bem conhecidos. Agora teve uma gracinha. Uma plataforma de streaming, né, muito conhecida aqui no Brasil, pegou um filme canalha sobre a vida de Jesus, os apóstolos e Maria, e desrespeitando a todos os brasileiros que são cristãos, ou que têm algum pudor, na verdade, né, porque tem uma parte pequena de brasileiros que não tem mais pudor e está com a mente cauterizada, não é? Lançaram um filme nefasto e desrespeitoso e herético. Quando a gente olhou aquilo, aí vieram várias coisas à mente. Disse, calma, vamos pensar um pouquinho. Primeiro é assim, ó, Deus é diferente da gente. Eu confesso para vocês que é muito diferente. Por exemplo, hoje eu tremi, literalmente, porque eu pensei no canalha que fez esse filme, e se eu encontrasse esse canalha em qualquer lugar, eu ia na frente dele e ia dar um murro na cara dele. Eu tremi de tanto ódio. Mas o Senhor me fez falar uma outra coisa. Não, calma, você é líder, você não pode agir dessa forma. Calma, as pessoas vão te olhar. Como é que vai ter tua reação? Sabe qual foi a minha reação? Na mesma hora, vamos sair dessa plataforma, porque eu sou assinante dela há muitos anos, desde que começou no Brasil. Na mesma hora a gente saiu, na mesma hora assinamos a petição. Já tinha passado muito de 1 milhão de vezes. Sabe o que ela fez? Ela começou a comprar espaços no YouTube, em outros lugares, pegou séries caras e está lançando para enganar os cristãos, para a gente se acomodar e não sair. Eles estão testando a nossa força. Você já percebeu a mudança
numa das principais redes de comunicação, numa das principais revistas e um dos principais jornais do Brasil, porque antes eles só falavam contra, absurdamente contra tudo que se levantava. Deus, família, pátria, tudo o que nós acreditamos, eles falavam contra de uma forma exorbitante. A fonte não é confirmada, mas dizem que o sócio, que é do exterior, que é o principal, chegou aqui e falou assim: vocês querem falir? Invertam imediatamente a polarização das suas publicações. Aí vocês já repararam que tem gente compartilhando dessa rede de televisão, desse jornal lá de São Paulo, né, e de uma revista que é de circulação nacional, compartilhando várias coisas pelo YouTube, pelo Instagram, pelo não sei o quê. Já repararam como mudou totalmente assim? Vocês acham que o cristão, você vai se vender? Você vai se vender por causa disso? Você vai acreditar no instituto de pesquisa que mentia e manipulava as pesquisas de todo jeito? Você lembra de um sabão em pó que entrou com uma campanha absurda algum tempo atrás e que correu rapidamente entre os evangélicos, tipo assim, boicota esses caras? Você já ouviu outra campanha? Hein? Vocês imaginam o tombo? Escutem uma coisa. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Toque no dinheiro. Toque no dinheiro. Agora é o seguinte: seja como Josué e Calebe. Não seja como esse povo. Você tem essa plataforma de streaming na tua casa? Esses caras estão agindo diretamente contra a nossa fé. Repense o seu posicionamento. Repense. Deus vai te cobrar isso. Ou você vai junto com a congregação apedrejar Josué e Calebe. Quem foi que falou que a voz de Deus está com o povo, com a maioria? Quem foi que disse isso? A voz de Deus, às vezes, a voz de Deus está com somente um homem, uma voz, uma pessoa. Você lembra de Jeremias? Você lembra quando nós falamos, no casamento comunitário nós falamos sobre isso? Você lembra que Deus diz assim: eu procurei na terra, eu não achei um único homem que estivesse na brecha, que conhecesse a palavra e se colocasse como intercessor. Aí diz assim: mas espera aí, Ezequiel, Jeremias é contemporâneo. Aí você vai lá em Jeremias, você vai ver, o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, pode parar aí. Jeremias, tu não oras por esse povo, tu não vais interceder por esse povo, porque chegou a hora do castigo deles. Olha só, de Deus ninguém zomba. Agora eu quero te lembrar uma coisa: você é filho e filha de Deus. Haja como tal, se posicione como tal. Você não é uma Maria mole. Você é um homem posicionado, uma mulher posicionada. Você não é um evangélico, um cristão de faz de conta. Você é comprado, remido, salvo, perdoado pelo sangue de Jesus. E isso custou muito caro, um preço que ninguém poderia pagar. Honre a Deus, honre a Jesus com a sua vida. Não brinque com Jesus, não brinque com Deus. Não entre no clamor da congregação. Não entre não, se junte a Josué e Calebe. Esse povo quis que apedrejassem, né? Josué e Calebe. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Último versículo: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Nós temos falado sobre política na igreja e orientado. E a gente fala sempre assim: cristãos, de verdade, não é nominal, não é? Quem inventa um monte de coisa. Cristão que não vem na igreja, por exemplo, gente, ou está desviado, ou o Senhor vai levar antes que se desvie. Só tem essas duas alternativas, né? Não é isso? Aí você fala assim: não, mas a gente evangélico não guarda o sábado. Calma, olha, camarada, a gente pode até fazer um estudo depois no EBD sobre sábado, ver o calendário, né? A gente vai ver as mudanças dos dias e tal assim. Mas espera aí, você não guarda um dia na semana? Como é que é? Todos os dias são iguais? Negativo. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou? Não, tem um dia que é do Senhor, sim.
E a gente vem na casa do Senhor cultuar. E a gente, quem pode, e quase todos podemos, a gente almoça com a nossa família. E é um dia para descansar. E é um dia para nós adorarmos o Senhor. O Senhor que instituiu a igreja é dele. A igreja é um corpo. Quer dizer que o braço vem para cá e a perna fica em casa? A cabeça vem, mas o pé fica do outro lado? É assim que funciona? Ou tem crente aqui que aparece de ano em ano, mês em mês, ou principalmente uns que eu amo, literalmente, não é? É aqueles que aparecem só quando tem problema. São os crentes preferidos dos pastores. A gente fala, se esforça, pega todo o dinheiro da igreja, investimento, faz tudo, paga tudo, traz os seminários, traz as coisas e tal, ignoram a gente, ignoram todas as coisas, não atendem, não respeitam a orientação do pastor, não respeitam, não têm respeito pelos seus líderes, não acham que os líderes estão aqui porque Deus os colocou, acham que não, que a gente está brincando aqui. Por mais que você diga, no meu caso tu tem que prestar atenção, porque tu tem que ser muito besta para não prestar atenção. Porque como é que um cara como eu, que não tem essa peculiaridade toda, que é voluntário, que não ganha um centavo, e que provavelmente oferta com liberalidade, em todos os sentidos, tu acha que a gente está brincando, que não quer absolutamente nada, que nunca quis, que foi convidado para onde estava para a diretoria 2 vezes, e nunca aceitou, e teve outros convites também que nunca aceitamos. Você acha que a gente está brincando? É preciso ser muito desatento. Não seja desatento. Preste atenção. Aí passa o tempo inteiro fora, não vem para a igreja, não traz os filhos para a igreja, aí os filhos começam a dar problema o tempo inteiro. Aí quando arrebenta tudo, quando acontece tudo que não presta, aí vem com tudo para cima dos pastores. Aí a misericórdia, a vontade é pegar e dar uma raspada. Aí é a vontade que dá. Mas aí tu tens que orar para, Senhor, a igreja é tua, não é minha. Porque se fosse minha, eu ia pegar esse camarada que fez esse filme, aí esses dois, se eu te encontrar no aeroporto com esses caras, eu tenho que orar, porque eu vou me tremer, porque a minha vontade é partir para cima desse cara, e assim, eu não queria nem dar o soco na verdade, eu só queria, assim, a pior coisa que pode acontecer no homem é quando você dá um tapa na cara dele. É injustiça quando você bate na cara do homem. A minha vontade é pegar esses dois assim e bater na cara deles assim de mão aberta, mas bater muito. Porque parece que eles nunca foram educados, não respeitam ninguém. Eles estão desrespeitando a nós, ao nosso país, a nossa nação, as nossas famílias, a igreja e a Deus. Mas assim, a Bíblia diz uma coisa também interessante que a gente tem que se aquietar, né? Ela diz assim, minha é a vingança, diz o Senhor. Que o Senhor cuide. O que é que eu faço? Eu digo, Senhor, tem misericórdia. Se for teu, salva. Senhor, se não for teu, despacha. Você pensa que eu tenho algum dó em relação a isso? Eu não vou nem contar outras coisas, outras orações aqui para não escandalizar. E do modo que eu já orei sobre algumas coisas. E o que o Senhor fez. Então assim, se tiver, Senhor, recupera. Por que não? Paulo era um assassino, Paulo era um perseguidor, não é? E você quem era? E eu quem era? Deus não pode nos alcançar? Pode nos alcançar sim. Pode transformar, salvar, então oremos por isso. Mas se não for o caso, despacha. Bom, o que Josué e Caleb estavam falando era sobre fidelidade, sobre coragem, sobre obediência. O Senhor, Ele é paciente, bondoso, misericordioso, mas tem um momento que Ele diz assim, basta, epa, olha, dura coisa é você tocar no ungido de Deus, não faça isso, não faça isso, não toque no ungido de Deus, você não tem noção. Números 14, vamos continuar lendo Números de 20 a 24, mais 4 versículos, mais 2 leituras a gente vai encerrar. Números 14, 20 a 24 diz assim, tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Olha o que o Senhor está falando, segundo a tua intercessão Moisés, olha, você é um cara legal né Moisés, está intercedendo, olha, eu perdoei, porém tão certo como eu vivo,
e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, olha só, olha o que Deus diz: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Está lá Deus falando, lembrando, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Que lindo, não é? Ele está falando de Calebe especificamente, porque Calebe foi um dos espias instituídos no meio dos 12. Josué foi escolha de Moisés. Por fim, Números 14, 36 e 37. Ainda tem umas 2 leituras. É que eu estou me empolgando, pessoal. Aí eu estou me atrasando. Mas vamos lá. Números 14, 36 e 37. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra. Olha o que aconteceu. Eram 12. 11 murmuraram, né? Esses mesmos homens que inflamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Foi imediatamente. E se você continuar a ler Números, você vai ver que daqui a pouco vem outra rebelião, né? De Corá e a turma dele, né? Que vão levantar só gente fina, 250 dos melhores, né? Vai ser todo mundo tragado. A questão é mentalidade de escravos. 400 anos fizeram com que esse povo tivesse uma mentalidade de pecado e de escravidão. Eu não estou falando que é o caso, mas eu não posso deixar de fazer uma comparação com a nossa igreja. Hoje de manhã a gente falou assim, pessoal, nós aqui oráculos somos que um vinho velho que está sendo colocado num odre novo. Isso dá certo? Sim ou não? Sim ou não? Eu quero ouvir só o Josué e o Calebe. Sim ou não? Sim. Para Josué e Calebe dá. Para quem não é Josué e Calebe não dá. A gente vai passar por reformulação na igreja. Nós já estamos passando. A igreja, ela vai chamar os levitas para perto. Aqueles que o Senhor tem indicado. Cada um que tem a sua responsabilidade. Você não trabalha para mim, esqueça. Esqueça, eu não trabalho para você, esqueça. Nós servimos a Deus. E porque amamos a Deus e servimos a Deus, servimos o próximo. Mas a igreja vai se voltar sim, para a educação, para a adoração. E nós precisamos, acabamos de ver um exemplo nítido de adoração. Para oração e para o ID de Jesus. São os 4 pontos fundamentais. Esse ID de Jesus não vai ser um ID como a gente estava acostumado, ou foi criado, ou foi levado a pensar. Esse ID vai ser em eixos de influência culturais. Você vai exercer o teu dom naquele eixo que você é chamado. Por exemplo, estava conversando com um rapaz ontem, quando ele me mostrou umas fotos. Eu falei para ele, o que é que tu estás fazendo fora da mídia? Que as melhores fotos do casamento comunitário foram dele. Eu disse, é quase que eu pergunto assim, qual é o teu eixo de influência? Qual é o teu eixo de influência? Será que é ensinando, igual o Luiz aí, que tomou iniciativa e abriu uma turma de karatê? E está influenciando lá? Ou será que é o pessoal das crianças que hoje fez um piquenique para as crianças ali fora? Qual é o teu eixo de influência? Aonde Deus está te chamando? Você tem levado a sério aquilo que Deus tem te colocado, a posição que Deus tem te colocado? Você realmente tem levado a sério? Você tem saído do banco? É algo para nós pensarmos, né? Eu já falei para vocês que frequentar a igreja, devolver dízimo e ofertar não leva ninguém para o céu. Isso é papo. Isso é papo de pastor que quer dinheiro e quer concentração e quer muita gente. Não é o caso desta igreja.
Não é o caso desta igreja, pessoal. Esta igreja quer compromisso, quer unidade, quer uma igreja para os dias atuais e preparando nossas gerações, como nós estamos preparando ali do lado, para o futuro, para a gente se contrapor a essa guerra espiritual que o mundo joga a gente. Fortalecer os nossos filhos, falar para eles sim que tem que esperar, dizer para eles que a família é importante sim, que Deus vai providenciar. Calma, que o altar de Deus, o primeiro altar de Deus é a família, e que está todo mundo nesse mesmo barco aqui, que todo mundo tem problema, todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem fraquezas, mas a gente junto, a minha fraqueza é fortaleza do outro, a fraqueza do outro é minha fortaleza, a gente se junta, a gente apoia um ao outro. Vamos terminar a leitura então? Vamos lá? A questão é, como é que a gente vai viver com uma geração dessas? Números 14, 36 e 37. Vamos lá. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra, eu acho que eu já li, né, pessoal? Esses que morreram, perdão. Então bora para Números para fechar 14, 40 a 45. Olha, o povo se entristeceu quando os 11 espias morreram de praga, é verdade, né? Mas é assim, ó, se entristeceu só por 2 minutos. Sabe por quê? Porque eles eram os caras mais fortes, mais bonitos, os príncipes. Porque no dia seguinte, olha só, Números 14, 40 a 45. Olha aí o povo, repara só. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte. A Bíblia diz, quando a gente tenta localizar isso, sabe onde é isso? Na Galileia, naqueles montes da Galileia. Olha lá. Dizendo, eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Olha o espírito de Jezabel aqui. Olha aí, o povo se levanta, aonde Deus tem falado com Moisés, acha que pode tomar o lugar de Moisés e fazer as coisas santas. Não, nós pecamos. Olha só, a cara dura, repara do espírito de Jezabel, como é dissimulado. Olha, nós pecamos, estamos contritos, choramos a noite toda, vamos subir no lugar que Deus fala com Moisés, porque Deus vai falar com a gente. Porém Moisés respondeu, como é que é? Como é que é? Porque transgredis o mandado do Senhor, pois isso não prosperará. Isso não dá resultado, isso é uma loucura. É uma loucura. Vamos lá. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas, os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Atenção, olha só o que a Bíblia diz, pois uma vez, volta no 43, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. O Senhor, Ele tem um pacto com obedientes, com gratos a eles, com Josué e Calebes. Vamos lá. Contudo, temerariamente tentaram, mesmo assim, tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do arraial. Olha só, o povo sobe, uma boa parte dele, mas Moisés disse assim, de jeito nenhum, estás indo contra Deus. Vocês estão por tua conta, estão desobedecendo e vocês vão colher o que vocês estão plantando. A arca e eu, e quem quiser vai ficar aqui. Vamos lá para o 45. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Nosso Deus é paciente, misericordioso, perdoador, mas não esqueçamos que nosso Deus é justiça. Nosso Deus é justiça. Eu queria que voltasse em 1 Tessalonicenses para a gente encerrar, 5,18. Pessoal, aonde nós vamos nos posicionar? Com o povo que vai subir no monte ou com aqueles que vão ficar? Em tudo que a gente possa dar graças, sejamos agradecidos. Foi um ano
incrível. Ver alguns rostinhos aqui e ver a misericórdia do Senhor numa bebezinha igual a gente, uma igreja tão bebezinha. Aquilo que o Senhor fez por mim, por você, por cada um de nós, pelas nossas famílias. Ver essa semana o casamento comunitário. Ontem parar e ouvir e olhar o sítio, olhar aquelas crianças, olhar tudo que o Senhor tem feito e não agradecer a Deus e não ser grato a Deus, Jesus. Que a gente possa ser obediente, que a gente possa ser unido na visão do Senhor, que a gente dê graças a Deus, agradeça a Deus, gente, só pare um instante assim, feche seus olhos, como poderia ser muito pior, como poderia ser tão ruim, e a gente fica marcando passo e reclamando e sendo chato e não olha para a esposa que a gente tem, para os filhos maravilhosos que Deus nos deu. Estamos sendo irresponsáveis muitas vezes, mulheres não dão valor para os seus maridos, pais não estão exercendo o sacerdócio, mulheres não estão governando a sua casa. Pare, em nome de Jesus, pare, saia do meio da congregação, se achegue à tenda do Senhor, se achegue, tenha a atitude, o coração de Josué e Calebe, sejamos um só corpo, um só espírito. É isso que Deus quer da gente. Sabe por quê? Porque o fim disso é a vida eterna, é a felicidade, é a alegria. Tem um preço, mas calma, quem é o Deus que você serve? É o Deus dos amalequitas? Dos cananeus? Você serve o único Deus, o Deus único e verdadeiro. Ele cuida de ti, Ele tem cuidado da tua família. Entregue para Ele, faça a sua parte, seja fiel, obedeça, veja com os olhos da fé, e o Senhor vai honrar você. De modo mais prático, escute uma coisa: se preocupe com as coisas de Deus, cuide das coisas de Deus, e as coisas de Deus é obedecer ao Senhor, e Ele vai cuidar das tuas, Ele vai cuidar da tua família, Ele vai, gente, a Bíblia diz assim, ó, te agrada do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Te agrada de Deus. E como é que a gente se agrada de Deus? Quando a gente obedece, porque quando a gente obedece, a gente está assegurando o nosso passaporte para a eternidade e para a felicidade. É só isso que o Senhor quer. Ele te ama tanto que por isso que Ele tomou forma de homem e morreu por mim e por você. Amém? Quero dizer para você o seguinte: nós não vamos entregar a revista agora. Ela está linda. Só vai entregar no domingo pela manhã. Tome jeito e venha para a EBD. Entendeu? São 3 coisas que você tem que fazer nesta igreja. O resto você pode optar. 3 coisas nesta igreja você não pode optar. Uma, você tem que frequentar um culto durante a semana. É o discipulado eclesiástico, é a palavra de Deus sendo ministrada. 2, você tem que frequentar um núcleo missionário, porque é o discipulado pessoal. Há um casal que está cuidando de você, que eu não estou te enxergando, mas esse casal onde você está participando, ele está te enxergando. Se um negócio piorar, ele corre com a área, corre com o pastor, e tu pode ter certeza, se chegar no pastor de núcleo lá, chegou em mim também, a gente começa a acompanhar. Então você precisa ser discipulado, porque você está cheio de manias, está cheio de ideias, a tua cultura, a tua religiosidade, a gente precisa ser acompanhado de uma forma pessoal. E a terceira coisa é a nossa escola bíblica dominical, é o nosso discipulado doutrinário, insubstituível a doutrina, aprender a doutrina. Então, você já sabe, amém? Feche seus olhos onde você está aí mesmo, sentadinho. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos como Josué e Calebes. Nós não seremos como aquele povo que foi contra Deus,
a tua vontade, a tua determinação após ouvir e tanto murmurar. Nós não somos murmuradores, nós somos obedientes, nós somos povo teu, nós somos nação santa, sacerdócio real. Nós somos os teus filhos e as tuas filhas amadas e vamos viver em união e para te servir, te obedecer e servir ao próximo. Nós oramos a ti e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a unção e a consolação do seu Santo Espírito esteja com você e com toda a sua família. E aqueles que recebem digam amém. Amém. Deus abençoe e boa semana.